Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos no 8º dia desse nosso retiro quaresmal. Será um retiro longo. O Senhor tem muito a nos dizer. O Senhor tem muito a trabalhar no nosso coração e Ele tem feito isso. O tema da nossa pregação de hoje, Santo Afonso pede para que a gente recorde no dia de hoje a paciência de Deus com o pecador. A paciência de Deus com o pecador. Poderíamos até dizer a paciência de Deus com você. A paciência de Deus comigo. E está muito em sintonia com o que acabamos de ler na primeira leitura. Porque o que nós vemos na primeira leitura? O povo de Nínive estava perdido. Como nós ouvíamos no Evangelho, esta é uma geração má. O povo de Nínive era um povo mau, um povo que abandonou o Senhor, abandonou os caminhos do Senhor e clamou a ira de Deus. E Deus estava prestes a destruir aquele povo. Só que o que nós vamos entender é que Deus não quer a morte do pecador. O que Deus faz? Levanta um profeta, levanta o profeta Jonas, o qual deu muito trabalho, não queria ir. Mas Jonas vai, Jonas prega e aquele povo se arrepende, aquele povo se converte e diz a palavra que Deus teve compaixão daquele povo. Em outras palavras, Deus teve paciência com aquele povo. Veja, Nínive, uma geração má. Jesus Cristo agora está falando de novo. No Evangelho nós ouvimos uma geração má. Porque veio Jonas, pregou a palavra e o povo se arrependeu. Agora está na frente de vocês, eu que sou Deus, Jesus Cristo, alguém que é maior que Jonas. Eu estou pregando a palavra e vocês não acreditam. Veja, o próprio Jesus pregava a palavra e o povo não acreditava, e o povo não se convertia. Ô geração má, ô geração incrédula. E se nós tivéssemos que destacar e dar um nome à geração de hoje? A nossa geração é muito má. A nossa geração é muito má. E quando eu falo má, é em todos os sentidos, mas principalmente uma geração que abandonou o seu Deus. A gente infelizmente está assistindo países que eram cristãos, mas que agora se tornaram verdadeiros pagãos. A Europa toda era cristã, minha gente. A Europa trouxe o Evangelho para nós. O Brasil, por exemplo, fomos evangelizados pelos portugueses. A Europa toda era cristã. A França, a Itália. Mas vai lá agora para ver o que você vai ver. Você vai ver paganismo. Você vai ver um povo que não vai mais para a igreja, um povo que não acredita mais, igrejas vazias. Quem está dentro da igreja, senhores e senhoras, tudo cabelinho branco. Se morrer esse povo, eu não sei se atualiza. A nossa nação brasileira, não nos enganemos, muita fé que a gente ainda vê é ainda dos antigos. Muita fé que a gente ainda vê é de uma geração que está passando. Mas está vindo uma geração que está esquecendo Deus.
Jovens que estão totalmente mundanos, jovens que estão totalmente no mundo, crianças que já estão nascendo, estão crescendo com um pensamento pervertido. Crianças que já estão sendo moldadas com um pensamento mundano, crianças que já estão tudo com o celular na mão, tudo vendo o YouTube, tudo pesquisando o Google. É assim que as nossas crianças de hoje estão nascendo. Agora, é bom que a gente entenda, o Google da vida, o YouTube da vida, não é comandado por cristãos. Não, não é. É comandado por pessoas que não têm nada a ver com os nossos valores. Portanto, a nossa geração, ela sofre perigo. A nossa geração também é uma geração má. É uma geração que se afasta do Senhor. Mas hoje eu não quero falar do pecado da nossa geração. Hoje eu não quero falar do teu pecado. Já falamos algumas vezes nesse retiro e vamos falar outras vezes sobre o nosso pecado e sobre a conversão da nossa vida. Hoje eu queria pregar sobre a misericórdia de Deus. Hoje eu queria pregar sobre a paciência de Deus. Uma alma santa certa vez sugeriu que uma igreja fosse construída e lhe dessem o nome de paciência de Deus. Uma alma santa pediu: constrói uma igreja e coloca nela o nome paciência de Deus. Porque isto é uma igreja. A igreja é o sinal de que Deus tem paciência com o seu povo. Quando você entra numa igreja, nunca você recebeu uma porta fechada, dizendo assim para você: você não pode entrar aqui porque você pecou de novo. Alguma vez aconteceu isso com você? Alguém disse que você não poderia entrar dentro de uma igreja porque você é um pecador? Alguém já disse isso para você? Não, toda vez que você vem para a igreja, as portas estão abertas para você, mesmo diante dos seus pecados. E sabe por quê? Porque aqui é o lugar da paciência de Deus. É comum a gente escutar assim: nossa, eu fui para a igreja e lá tem gente fofoqueira, e lá tem gente ruim, eu achei que ia para a igreja e encontrar um povo santo, mas o que a gente tem visto é um povo pecador. É porque Deus tem paciência. É porque aqui é o lugar da paciência de Deus. Porque às vezes é uma mãe que já não tem mais paciência com seu filho dentro de casa, e quando esse filho pisar dentro da igreja, a igreja é o Deus que tem paciência daquele jovem. Nós perdemos muito fácil a paciência uns com os outros. E o que é paciência? É saber esperar. Nós queremos que as pessoas se convertam do dia para a noite, mas a verdade é que nem sempre um filho se converte do dia para a noite, nem sempre um cônjuge se converte do dia para a noite. Muitas vezes demoram anos para que uma conversão aconteça. E Deus é um Deus paciente que espera ansiosamente a nossa conversão todos os dias. Meu irmão, nas ocasiões em que ofendestes a Deus, quantas ocasiões você ofendeu a Deus? Ele podia ter facilmente te fulminado, ele podia facilmente ter te destruído, mas em vez disso, o que ele fez? Ele esperou. Em vez disso, o que ele fez? Conservou-te a vida e acudiu-te em todas as tuas necessidades. A cada pecado nosso, Deus poderia ter nos destruído. Mas o que Deus fez? Deus nos espera. Deus nos espera. Assim como o pai do filho pródigo esperou o filho pródigo voltar para casa.
E eu fico imaginando que todo dia aquele pai ia para a sacada da sua casa ver se o filho estava voltando. Todo dia o pai espera por um filho rebelde. Deus é assim. Ah, mas o filho pródigo gastou toda a herança do pai, não foi grato ao pai, pecou gravemente contra o pai. Não importa, o nosso Deus é um Deus paciente que sempre está à sua espera, não importando o pecado que você fez. É um Deus paciente que poderia exterminar, que poderia destruir. Eu fico olhando Jesus na cruz, com todo o poder que ele tinha, ele vendo as pessoas o julgando, ele vendo as pessoas o condenando, zombaria atrás de zombaria. Se tu és rei, desce dessa cruz. Com o poder que ele tinha, ele poderia ter dito: Pai, joga uma bola de fogo sobre cada um deles. Pai, tira o respiro deles para que eles não tenham mais vida. Jesus poderia ter pedido isso ao Pai. Mas a palavra de Cristo na cruz é: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O que significa isso? É um Deus que tem paciência com seu povo. Será que Deus teve paciência com você? Ou melhor, eu acho que Ele está tendo paciência conosco, porque a gente ainda não se converteu. Deus é aquele que fingiu não ver teus pecados, à espera do teu arrependimento. Parece que Deus finge não ver os nossos pecados, porque se Ele visse os nossos pecados, Ele nos destruiria. Sabedoria 11:24, tendes compaixão de todos, porque vós podeis tudo, e para que se arrependam, fechais os olhos aos pecados dos homens. É isto que acontece, parece que Deus fecha os olhos aos nossos pecados. Ei, eu não estou falando que Deus não se importa se você está pecando ou deixa de pecar, porque não confunda. Tem gente que diz assim: Deus é misericordioso, tanto faz e tanto fez o pecado que eu fizer, Deus me perdoa. Não, não é isso. Quando eu digo que Deus fecha os olhos, é porque Ele poderia ter te destruído e Ele não te destruiu. É como se fosse aquele patrão que viu o funcionário roubando o dinheiro dele. Ele viu, mas em vez de mandar embora, ele tem compaixão. É como se ele fechasse os olhos para não ver o que ele está vendo. Assim é Deus conosco. Ele vê a nossa ofensa, mas Ele finge não ver, porque Ele ainda acredita na nossa mudança. Santo Afonso diz: mas como é isto, Senhor? Exclama o profeta Abacuque: vossos olhos são puros, não podeis sofrer à vista de um só pecado, e tantos vedes e vos calais. Como é que você, Deus, consegue olhar o pecado de todos e ficar quieto? Como é que o Senhor Deus consegue ver o pecado de todos e não fazer nada? Como é que o Senhor consegue ver o pecado da humanidade e não destruir a todos? Gente, é esta pergunta que nós temos que nos fazer: como que Deus tem visto tanto pecado e não tem destruído essa geração? Ligue a TV e você vai ver assassinatos, roubos, abortos, mortes. Tudo que não presta a nossa geração tem feito. Mas você tem visto tudo isso, Deus, e você tem se calado? Abacuque pergunta. Vedes o libertino, vingativo, o blasfemador, que de dia após dia acumulam pecados, e Deus, você não os pune? Por que usais de tamanha paciência? Abacuque pergunta: por que, Deus, tanta paciência com um povo de cabeça dura?
E Santo Afonso diz que a paciência de Deus é infinita. Ela nunca acaba. A paciência de Deus não tem fim. Diz Santo Tomás de Aquino que todas as criaturas, o fogo, a terra, o ar, a água, por instinto natural, desejam castigar o pecador e vingar as injúrias feitas ao seu Criador. Olhe para a criação. Quando a gente vê catástrofes, o que significa isso? É uma criação que se vinga do ser humano. Ou você acha que Deus criou catástrofe? Ou você acha que quando a criação se desregula, foi Deus que não fez as coisas certas? Não. O que está acontecendo é que a natureza tem uma lei. E qual é a lei da natureza? Se você não obedecer às suas regras, ela se vinga de você. Esta é a lei da natureza. Se você não obedecer às leis da natureza, ela se vinga de você. Então a natureza tem princípios. Por exemplo, se você entrar numa água, entrar no oceano, existe uma lei que você não consegue respirar dentro da água. Então, se você entrar dentro da água e querer respirar lá dentro, você vai aguentar alguns minutos, logo depois você vai morrer. Ela se vinga de você, porque ela tem uma lei. Você não pode caminhar no meio do fogo, porque a lei da natureza é que o fogo queima. E olha o que Santo Tomás está dizendo: o fogo, a terra, o ar, a água, por instinto natural desejam castigar o pecador e vingar as injúrias feitas ao seu Criador. Então a natureza tem punido o homem, mas parece que Deus não. Deus, porém, pela sua misericórdia, os impede. Então é como se a natureza, olha o que Santo Afonso está dizendo, é como se a natureza quisesse se vingar do ser humano. Se a natureza pudesse, ela destruía todos nós, mas Deus impede de que todos sejamos destruídos. Assim como já aconteceu na humanidade, que nós conhecemos o chamado dilúvio, aonde a natureza se voltou contra a humanidade. Isso poderia acontecer? Poderia, sim ou não? Por que Deus não destrói tudo? Por que a natureza não acaba com tudo? Por que como no dilúvio, as águas invadem tudo e nós morremos todos afogados? Porque Deus impede. Santo Afonso está dizendo: Deus impede que vocês morram. Uma pergunta para Deus, Santo Afonso faz: mas Senhor, vós esperais para ver se os ímpios se convertem, e não vedes que esses ingratos se servem da vossa própria misericórdia para vos ofender ainda mais? O Senhor tem tido paciência desse povo, mas o Senhor não tem visto que quanto mais paciência o Senhor tem, mais eles pecam, mais eles se afastam? Vós, ó Senhor, diz Isaías, favorecestes este povo e usastes para com eles de misericórdia, e porventura fostes glorificado? Para que então tamanha paciência? Veja que a pergunta de Santo Afonso é: Senhor Deus, por que o Senhor é tão paciente com o seu povo? Esse povo, esta geração má, merecia destruição, e por que o Senhor é tão paciente? Eis a resposta. Qual a resposta? Qual a resposta porque Deus não destrói a gente? Porque Ele nos ama.
Qual é a resposta do porquê Deus não acabou ainda com a sua vida? Qual a resposta porque não veio um dilúvio e nos matou a todos nós? Qual a resposta do porquê Deus não destrói os homens? Qual a resposta? A resposta é que Deus não quer a morte do pecador, e sim a sua conversão e a sua salvação. Deus não quer que você morra, mas Deus quer que você viva. Ei, preste atenção, não é viver no pecado. Deus não quer que você não morra para viver no pecado. Deus não quer a sua morte, mas Ele quer que você viva para que se converta dos seus pecados e encontre a salvação. Então Deus quer a morte do pecador? Não, Deus quer que antes o pecador se converta. Ou você acha que Deus é aquele, eu vou matar ele antes que ele se converta, para puni-lo? Não, Deus nunca faz isso. Deus antes quer que você se converta. Deus antes quer que você encontre a salvação. E foi isso que Ele veio fazer na terra. Foi isso que os fariseus não entendiam, porque falavam: como é que você come com os pecadores? E Jesus falava: é para eles que eu vim chamar os pecadores, porque os bons não precisam, os sãos não precisam de médico, eu vim chamar os pecadores para que eles encontrem a salvação, a conversão. É Ele que entra na casa de Zaqueu e diz: Zaqueu, hoje a salvação entrou na tua casa. É Ele que encontra aquela prostituta, aquela mulher adúltera, e diz para ela: ninguém mais te condena, agora vai para casa, mas não peques mais. É Ele que encontra aquela samaritana cheia de pecado, já estava no 6º marido, 6º homem, uma mulher vivendo na prostituição e no adultério, e Jesus é aquele que transforma a vida daquela mulher. Deus não quer a morte do pecador. Deus não quer a morte do teu filho. Deus não quer a morte do teu marido. Deus não quer a morte da tua esposa. Antes, Deus quer que eles se convertam e mudem de vida para que encontrem a salvação. Mas veja, para encontrar a salvação precisa se converter. Então é por isso que Deus tem paciência. Deus poderia destruir, mas Deus tem paciência. Diga comigo: ó paciência infinita de Deus, que não tem prazer com a morte do pecador, mas quer que ele viva e se converta. Você que está nesse retiro, acompanhando esse retiro, o que é isso? É Deus tendo paciência com você, é Deus tendo paciência comigo. E o que é essa quaresma? É Deus nos dando mais uma oportunidade. É Deus nos dando mais uma oportunidade para que nós nos convertamos. Porque o que é quaresma? Tempo de conversão. Então, filho e filha, estamos aqui para nos converter. Agora, quantos no mundo, quantos na humanidade ainda vai passar outra quaresma e estão nem aí para a quaresma, não sabem nem o que é quaresma, estão vivendo nos seus pecados? Santo Afonso diz: Deus chega a parecer injusto com tanta paciência. Santo Agostinho chega a dizer que Deus, se não fosse Deus, pareceria injusto pela demasiada paciência que tem com os pecadores. Parece até injusto. Santo Agostinho fala: parece que Deus está sendo injusto. Porque como é que pode ter tanta paciência assim? Sim, por que esperar tanto por quem abusa de sua paciência? Por que esperar tanto por quem abusa de sua paciência, até o ponto da insolência? Parece que é faltar a honra de Deus e de si próprio, a si próprio se deve.
Parece que Deus é até injusto, porque Ele é paciente demais. Eu queria que você, nesta pregação de hoje, entendesse o tamanho da misericórdia de Deus. E se não fosse o tamanho dessa misericórdia, nós estávamos todos perdidos. Você está aqui somente por paciência de Deus, você só está aqui por misericórdia de Deus, só por isso. E aqueles da tua família que ainda não estão com você, aqueles da tua família que ainda não estão aqui, Deus está tendo paciência com eles. Talvez você já perdeu a paciência, nós perdemos muito fácil a paciência, nós às vezes desistimos das pessoas, nós até dizemos, essa pessoa não tem como, essa pessoa não tem jeito, essa pessoa não muda, eu já falei tantas vezes, eu perdi a paciência. Você perdeu, mas Deus nunca vai perder a paciência. Até o último respiro da vida dela, Deus estará lá, para tentar convertê-la, para tentar salvá-la. É no momento da morte que Jesus se aproxima de tantas almas que agonizam no leito do hospital, no leito da UTI. É nesta hora que um anjo se aproxima, é nesta hora que a Virgem se aproxima, é nesta hora que Jesus se aproxima tentando salvar muitos pecadores que viveram a vida na displicência, que viveram a vida afastados, mas talvez é no leito da morte que esta pessoa se arrepende e fala, o que eu fiz da minha vida? E mesmo a pessoa tendo vivido uma vida inteira de pecado, Deus é capaz de perdoar esse pecador e levar ao paraíso? Quer um exemplo? Olha para o ladrão na cruz. Um homem que viveu o pecado a vida inteira, mas porque no último instante da vida ele pediu perdão, Jesus olha para ele e diz, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Ora, o que significa isso? Paciência de Deus. E parece que Deus é até injusto, porque como é que pode? Eu tive que batalhar tanto para ir para o céu, essa criatura roubou a vida toda, e agora bastou pedir perdão e vai para o céu? Parece até injusto. Parece, mas não é. É porque Deus não sabe fazer outra coisa a não ser amar. Está dando para entender, sim ou não? Deus é paciente. Se Ele não fosse, você já estaria morto. Prossegue o santo, nós pecamos. Pecamos ou não pecamos? Nós pecamos. Alguns há que vivem em paz com o pecado. Essa é a verdade. Tem gente que peca e está em paz, não acha que está fazendo nada de errado, está vivendo no pior pecado do mundo e está tranquilo, está nem aí. Quantos estão vivendo assim, minha gente? Estão no maior pecado do mundo, mas para ele está tudo em paz. Dormem no pecado meses. Santo Afonso está dizendo, dormem no pecado meses e anos inteiros. Estão no pecado mortal, mas não tem problema, vivem há meses assim, vivem anos assim. Poderíamos até colocar aqui aqueles que estão vivendo fora da bênção do casamento, são capazes de viver anos, meses inteiros, e tem gente que não está nem aí, tem gente que está em paz, está tranquilo. Alguns chegam inclusive a se gabar dos seus delitos. Tem gente que até se gaba. Você já encontrou pecadores assim, que se gabam dos seus pecados? Os jovens de hoje chegam assim, olha, eu fui para a balada foi top, lá a gente bebeu pra caramba, lá a gente fumou pra caramba, beijei, fiquei com umas 10 minas. Eles vêm se gabando,
Não é motivo de choro, não chega em casa assim: mãe, pai, eu estou arrependido, fui para a balada, fiz besteira, usei drogas, me bebi, me prostituí, usei das meninas, usei das garotas, eu estou arrependido, eu me sinto um lixo. Não, chega em casa se gabando. Quantos estão vivendo o adultério e chega lá no serviço: hoje eu passei uma noite maravilhosa com uma garota aí. Mas você não é casado? Sou casado, mas minha mulher nem imagina o que eu passei. Se gabam. Quantos pecadores nós temos assim? Muitos dormem no pecado, meses no pecado, anos inteiros no pecado. Alguns chegam inclusive a se gabar dos seus delitos. Nós nos deleitamos no pecado, e mesmo assim vós permaneceis quieto. Ó Deus, e mesmo assim você não nos extermina. Deus poderia ver uma pessoa que está se gabando, uma pessoa que está há meses, há anos no mesmo pecado. Deus poderia exterminar essa pessoa, mas o que Deus faz? Deus espera. Nós provocamos a vossa indignação, e vós, nós provocamos a vossa indignação, e vós nos provocais para que busquemos a sua misericórdia. Numa palavra, parece que teimosamente lutamos contra Deus. Nós provocando os seus castigos, então parece que está havendo uma briga. A humanidade briga com Deus, a humanidade contra Deus provoca os seus castigos, e Ele oferece o seu perdão sempre. Ah, meu Senhor, reconheço que deveria agora, Santo Afonso diz, eu reconheço que agora eu deveria estar no inferno. Se não fosse Deus, nós mereceríamos o inferno. Graças, porém, à vossa misericórdia, eis-me aqui, eu não estou no inferno, mas neste lugar aos vossos pés, e ouço a vossa suave ordem, de que quereis ser amado por mim. Neste exato momento, nós mereceríamos o inferno, mas estamos no inferno? Não. Por quê? Porque Deus tem misericórdia de nós. Você que está ouvindo essa pregação, até quando nós vamos abusar da misericórdia de Deus? Até quando nós vamos viver a vida de qualquer jeito? Até quando nós vamos viver longe dos sacramentos? Até quando a gente vai viver longe da missa? Até quando a gente vai ficar sem se confessar? Até quando a gente vai ficar sem se casar? Até quando? Até quando a gente vai abusar dessa paciência? Até quando a gente vai abusar da misericórdia de Deus? E se um dia alguém for para o inferno, essa pessoa nunca poderá dizer: Deus não teve paciência comigo. Aliás, todos que estarão lá estarão conscientes: Deus foi paciente comigo, mas fui eu que não me abri à paciência de Deus, fui eu que não me abri à misericórdia de Deus. Nínive se converteu, Nínive se arrependeu, Deus teve paciência, Deus teve compaixão. Mas a verdade é que tem muita gente que não tem dado valor. Vou repetir e terminar. Ah, meu Senhor, reconheço que deveria agora estar no inferno. O inferno é a minha morada. Graças, porém, à vossa misericórdia, eis-me aqui, não no inferno, mas neste lugar aos vossos pés. E ouço vossa suave ordem, de que quereis ser amado por mim.
Senhor, dizeis que quereis me perdoar, se eu me arrepender das ofensas que vos fiz. Repete comigo: sim, meu Deus. Já que ainda quereis ser amado por mim, este miserável rebelde, de todo o coração eu vos amo. Estou arrependido de vos ter ultrajado. Isso me aflige mais do que todos os males que poderiam me acometer. Iluminai-me, ó bondade infinita. Fazei-me conhecer o mal que vos fiz. Não quero resistir outra vez aos vossos chamados. Diga isso forte: eu não quero resistir outra vez aos vossos chamados. Não quero mais desagradar a um Deus que tanto me amou e tantas vezes me perdoou com tanto amor. Quisera eu nunca vos ter ofendido. Ó meu Jesus, perdoai-me e fazei com que no futuro eu só ame a vós, que sofra por vosso amor, já que pelo meu tanto sofrestes. Tendes-me amado por toda a eternidade. Concedei, pois, em contrapartida, que durante toda a eternidade eu arda de amor por vós. Pelos vossos merecimentos, espero tudo, meu Salvador. Em vós também, ó Virgem Santíssima, eu confio, com a vossa intercessão, eu alcançarei a salvação. Amém. Obrigado, Jesus.